Povo de Deus, graças a Deus por mais uma oportunidade, graças a Deus por mais um privilégio de estarmos na presença de Deus, na presença daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Queremos trazer algo ao coração de cada um de vocês, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, para a nossa alma, para o nosso espírito. Queremos nos aprender um pouco mais de Deus, aprender um pouco mais da palavra de Deus, daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações e que Deus possa nos abençoar de uma maneira poderosa. Eu quero nessa oportunidade ler o texto de Daniel, capítulo 6, versículo 8, que diz assim, Daniel, capítulo 6, versículo 8, diz assim: Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém? E eu quero nessa oportunidade falar sobre o edito de Dário. O edito de Dário. O versículo 9 de Daniel diz que por esta causa o rei assinou o edito. Por esta causa o rei Dário assinou a escritura, assinou o edito, sem saber do que se tratava, sem saber realmente o que aqueles homens estavam tramando, aqueles homens estavam querendo, sem saber, na verdade, qual era a finalidade daquela escritura, daquela lei. O rei pega um documento e assina sem ler, porque as informações lhe foram passadas, ele também não consulta, ele não averigua, ele não consegue averiguar, ele não consegue testar a veracidade dos fatos que estavam acontecendo, por que dele assinar aquele documento. Ele não se atentou para o fato de observar o documento, de ler o documento. Ele simplesmente, pela informação das suas autoridades, dos seus representantes, seus homens de confiança, ele pega e assina o documento, assina a escritura, sem saber do que se tratava e sem saber que aquilo ia acarretar dentro do seu reino sérias consequências desagradáveis. E por isso aqui diz o versículo 9, por esta causa o rei Dário assinou a escritura e o edito. O que se tratava, na verdade? Se tratava de uma ordem daqueles homens que, por um espaço de 30 dias, eles criaram uma forma de tentar acusar Daniel, tentar achar uma culpa em Daniel, de uma forma que ele fosse culpado e jogado dentro da cova dos leões. Veja bem, as pessoas nos observam, as pessoas ficam nos monitorando,
As pessoas ficam de olho em nós. Pessoas sabem a hora que a gente sai de casa, a hora que a gente chega. Pessoas sabem o que a gente faz. Né? E elas só querem uma oportunidade. Na verdade, elas só querem uma oportunidade, porque no momento que você falhar, no momento que você errar, no momento que você transgredir uma lei, essas pessoas estão prontas para te acusar, para te apontar o dedo, para te condenar, para dizer, olha, você falhou, você errou, você pecou. Então nós somos observados todos os dias, nós somos observados todos os momentos, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, na rua. Nós somos observados todos os dias e as pessoas só querem uma oportunidade. Elas só querem uma falha nossa para que eles nos acusem, para que eles nos aponte o dedo diretamente diante de nós. Só que esses homens, eles procuraram uma acusação contra Daniel e a Bíblia diz que eles não puderam achar acusação nenhuma. A Bíblia diz que o procedimento de Daniel era correto, corretíssimo. Daniel não tinha falhas, Daniel não tinha defeitos. Daniel procurava agir de maneira correta, de maneira íntegra, em todos os seus procedimentos, em toda a área da sua vida. Ele procura andar em retidão, ele procura andar em obediência, ele procura andar em fé, em fidelidade, principalmente diante de Deus e diante dos homens. Então a Bíblia diz que aqueles homens tentaram acusar Daniel e não acharam nele culpa nenhuma. Não acharam culpa, não acharam defeito, não acharam pecados. Então, como eles não conseguiram provas suficientes para acusar Daniel no reino, no trabalho que ele executava no reino, a função que ele executava no reino, eles bolaram uma estratégia, bolaram uma fórmula de acusar Daniel diferente. Não podemos acusar Daniel aqui nos negócios do rei, porque ele não tem falha, ele não tem culpa, ele não tem pecado, ele não tem defeito, ele não é corrupto, ele é totalmente certo. Então nós vamos achar uma forma na lei do seu Deus, na sua religião, na sua cultura. Nós vamos procurar um meio de acusar Daniel na sua religião, na lei do seu Deus. E parece que eles ficam vigiando Daniel. A Bíblia diz que Daniel, ele 3 vezes ao dia, ele chegava em sua casa, abria as janelas e orava em direção a Jerusalém, dando graças, colocando a sua vida diante de Deus, colocando a sua vida aos pés do Senhor, se ajoelhava e dava graças e glorificava o nome do Senhor. Todos os dias, todo dia Daniel fazia isso, esse intervalo que ele tinha 3 vezes ao dia de ir para sua casa. Então parece que eles estão observando Daniel por uma fenda, por um buraco da fechadura, não sei, por uma brecha, porque eles conseguem ver Daniel orando depois do edito, depois da escritura assinada, eles conseguem ver Daniel orando e o que a Bíblia diz que aqueles homens determinaram
é que por um espaço de 30 dias, nenhum homem poderia fazer petição a nenhum Deus, a nenhuma criatura. Nenhum homem naquele reino, nenhum homem naquela nação poderia fazer petição, poderia fazer oração a nenhum Deus, a nenhuma entidade que não fosse ao rei Dário. Essa era a condição pelo espaço de 30 dias. E a Bíblia diz no versículo 10 que mesmo Daniel, sabendo da Escritura, sabendo da lei, ele não se intimida, ele não retrocede, ele continua fazendo as mesmas coisas. Ele continua praticando as mesmas coisas. Ou seja, ele vai orar a Deus, ele vai dar graças a Deus. Por quê? Porque quem é fiel a Deus não teme edito, não teme lei. Quem é fiel a Deus, quem é fiel aos homens, não se preocupa com lei para tentar prejudicá-lo, porque ele sabe que tem um Deus que cuida dele. Ele sabe que existe alguém que guerreia suas guerras, que está na sua frente. Ele sabe que tem alguém que é por ele e que pode lhe proteger, que pode lhe guardar, que pode lhe livrar, como livrou Daniel da cova dos leões. O edito de Dário foi um edito, foi uma lei para prejudicar Daniel, simplesmente para prejudicar Daniel. Mas a Bíblia diz que Daniel, ele era um homem diferente, era um jovem diferente. Por quê? Porque havia nele um espírito de excelência. Porque havia em Daniel um espírito de excelência, havia um espírito diferente. A Bíblia diz que Daniel se destacava entre todas aquelas pessoas daquela nação. Daniel se destacava, Daniel crescia, Daniel desenvolvia. Daniel não se envolvia em coisas erradas, em suborno, em corrupção. Daniel não se envolvia com coisa errada. E eles tentaram tramar eles tramaram essa questão contra Daniel, só que existe um Deus que não dorme, que peleja pelos seus. Existe um Deus na terra que peleja por aqueles que são fiéis a Ele. A Bíblia diz que os olhos de Deus percorrem a terra atrás dos seus fiéis. Tá? Deus procura os verdadeiros, os fiéis, para abençoar, para honrar. E eu creio nisso. Eu creio nessa palavra. Palavra de fidelidade, palavra de compromisso, de lealdade para com Deus e para com os homens. Nós temos que procurar agir dessa forma, nós temos que procurar agir dessa maneira em todos os nossos procedimentos, em todas as nossas ações. Devemos procurar agradar a Deus, agradar aos homens, não para ser visto, mas para ser visto como um homem de Deus, mulheres de Deus, pessoas de Deus, temente a Deus, obediente a Deus, crendo na sua palavra, crendo naquilo que Ele tem para cada um de nós, que é o melhor, que são as promessas, que são as bênçãos. Eu creio no Deus Todo-Poderoso. E o Dário, ele não imagina o propósito daquilo que ele fez, que ele assinou o edito. Edito é uma lei, é um decreto. As pessoas têm que obedecer. Pessoas não querem obedecer leis, pessoas não querem cumprir as leis, pessoas não querem ser cumpridores das suas leis, das suas obrigações morais, cívicas e religiosas. As pessoas querem andar hoje da maneira que ele acha que deve andar, da maneira que ele acha que deve fazer. Eu vejo quantas pessoas, motoqueiros principalmente,
motoristas, né, de todas as faixas. Eu vejo que o motoqueiro, tanto cristão quanto do mundo, eles colocam papelão na placa da sua moto. Eles colocam papéis, eles vendem as placas. Por quê? Porque eles já têm uma atitude de errar, de falhar, de burlar uma lei. Né? Um motorista, ele para na ciclofaixa, ele avança o sinal vermelho, ele não respeita motorista, não respeita ninguém, ciclista, pedestre. É um absurdo como a gente vê que as pessoas da igreja hoje, eles têm essas atitudes, eles têm esses pensamentos. Eles continuam agindo assim, dessa maneira errada, dessa maneira errônea, dessas coisas que me desagradam muito eu ver essas coisas, né, que mentem, que roubam, né, que adulteram, que se prostituem, que tem uma vida errada, que tem uma vida enganosa. Né? Provérbios 11:14 diz assim, olha, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Se o rei Dário estivesse cheio de conselheiros sábios, cheio de conselheiros inteligentes, capazes, como Daniel, aquele reino seria um reino muito abençoado. Seria um reino muito próspero. Mas o que eles fazem, aqueles conselheiros? Eles tramam uma maldade. Eles tramam uma morte de alguém, de uma pessoa. Eles arquitetam, planejam a morte de alguém que está do lado deles. Alguém que eles chamavam de amigo, alguém que eles abraçavam. Alguém que estavam ali todos os dias trabalhando com eles, os conselheiros. 120 mais 3, da qual Daniel fazia parte. E Daniel se destacou acima de todos eles. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Que nesse ano novo de 2021 a gente possa estar cercado de pessoas sábias. Que esse ano de 2022 a gente possa estar cercado de pessoas inteligentes, capazes, que nos leve mais para perto de Deus, que nos fale coisas boas, que nos dê palavras sábias, palavras de segurança, palavras de motivação, palavras de crescimento, palavras de bênção. Que esse ano a gente esteja cercado de pessoas que sejam sábios, que sejam inteligentes, que a gente possa estar cercado de pessoas que sejam de fato verdadeiros, não sejam como esses homens do reinado de Dário, não sejam como esses conselheiros do reinado de Dário, invejosos, gananciosos, que a gente possa estar cercado de pessoas que nos amem e que querem o nosso bem, que nos façam crescer, que nos façam desenvolver, que a gente esteja cercado de pessoas justas, pessoas corretas, pessoas abençoadas, pessoas tementes a Deus. Que Deus levante, nesse ano de 2022, pessoas sábias nesse país, conselheiros sábios, ministros sábios, presidentes sábios, que levante governadores sábios, prefeitos sábios, que levante um povo sábio, um povo temente a Deus. Que esse ano de 2022 o povo venha a crescer na graça e no conhecimento. Que possamos estar cercados de pessoas sábias, de homens sábios, homens de Deus, homens capazes, homens verdadeiros, homens valorosos, homens valentes. Que esse ano de 2022 possamos estar cheios do nosso lado de pessoas inteligentes, sábios. A Bíblia diz
A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Uma pessoa que não ouve os sábios, não lê as placas de sinalização ao longo do caminho, caminha rumo ao desastre. Muitos namoros jamais teriam começado, muitos casamentos jamais teriam acontecido, muitas separações jamais teriam ocorrido se as pessoas escutassem bons conselhos. As cadeias estão cheias de pessoas que não escutaram o conselho dos pais. Os cemitérios estão semeados daqueles que taparam os ouvidos aos conselhos dos amigos. E o dito popular ainda está em voga. Quem não escuta conselhos, escuta coitado. Ah? Quem não escuta conselhos, escuta coitado. Tá? E lembre bem, veja bem, quem não escuta os conselhos cai em desgraça. Eu conheci uma jovem que ela queria entrar no presídio com uma identidade falsa. Ela era de menor e alguém ia arrumar uma identidade como se ela fosse de maior para que ela pudesse entrar no presídio e visitar alguém. E ela veio conversar comigo. Eu disse, se você for, você vai ser presa. Porque eles vão descobrir a sua falsidade ideológica e você vai ser presa. E olha a vergonha para tua mãe se você for presa. Por várias vezes eu dei para ela essa informação, eu dei esse conselho. Por várias vezes eu aconselhei ela de forma correta a não cometer essa atrocidade. E ela não foi. Ela não teve essa ideia. E ela está bem hoje. Não foi presa, vive bem com a sua mãe, com a sua família. Por quê? Porque ouviu sábios conselhos. Porque ouviu um conselho correto. Porque ouviu uma atitude correta. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e eu os cure. Amém? As pessoas não estão dando ouvido à palavra de Deus, aos conselhos sábios, aos conselhos corretos. Os olhos e ouvidos são as janelas da alma. Os olhos e os ouvidos são as janelas da alma. Provérbios 20, verso 12. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. As pessoas não querem ouvir, as pessoas não querem escutar. Felizmente, a gente vive aí nessa situação. Felizmente, a gente compartilha de ver coisas erradas acontecerem. Eu conheci um casal em que as pessoas diziam para a mulher do rapaz: larga esse teu marido é muito feio. Larga esse teu marido é muito feio. Você tem que arrumar coisa melhor. E o que aconteceu? Aconteceu de tanta informação, de tanto aquela mulher pegar essas informações, ouvir essas coisas, e ela veio a deixar o seu esposo, ela veio a deixar o seu marido. Por quê?
porque não teve pessoas do seu lado sábios, não teve pessoas sábias ao seu lado para lhe orientar, para lhe escutar e para lhe ensinar o que devia fazer. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito fala, o Espírito transmite. Se Dário tivesse escutado, tivesse do seu lado conselheiros sábios, ele jamais teria assinado aquela escritura. Jamais ele teria assinado sabendo que colocaria vidas em risco. Jamais ele teria assinado sabendo que colocaria pessoas em risco, principalmente a pessoa mais importante do seu reino, mais influente, que era Daniel. Que possamos estar cercados de pessoas sábias. A Bíblia diz que um exército invadiu uma cidade pequena, e aí não tinha como escapar. Aquela cidade seria totalmente destruída. E aí o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que um velho sábio salvou a cidade por causa da sua sabedoria. As pessoas foram sábias, o velho foi sábio, salvou a cidade daquela destruição, daquela condenação. E o que aconteceu? O que a Bíblia diz que aconteceu com o sábio? Ninguém se lembrou do sábio. Ficou esquecido. Mas a sabedoria tem muita importância na nossa vida. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te colocar diante de você pessoas inteligentes, pessoas sábias, pessoas verdadeiramente de Deus. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Shalom, fica com Deus, até a próxima.